Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O Que Habita em Mim. Eu sou a Gabi Canhete, da Harmonizares, e esse é um espaço onde eu vou falar sobre o que me habita e sobre os lugares onde eu habito. Além de dar voz ao que reside em meu interior, esse também é um lugar de trocas sobre o morar e o Feng Shui, com o intuito de nos aproximarmos ainda mais da morada que habitamos. E que ao compartilhar sobre o que me habita, você possa construir um novo refúgio em seu lar e em você. As portas estão abertas, pode entrar. Esse é o primeiro episódio do Que Habita em Mim. E tem tanta coisa que habita aqui dentro que eu ficava pensando às vezes como é que eu poderia compartilhar o que eu sinto. E se o que eu sinto não fizer sentido nenhum para as pessoas? E se eu estiver totalmente viajando, louca das ideias de criar um podcast? E se, sei lá, ninguém quiser me ouvir? Mas e se fizer sentido para as pessoas? E se o que habita em mim habitar a pessoa que está ouvindo aí desse outro lado? E se fizer sentido, Gabi? E se não fizer sentido, também tudo bem, porque esse, na verdade, é um espaço onde, acima de tudo, eu quero colocar pra fora algo que tá aqui dentro, sabe? É como se colocando pra fora me aliviasse, tirasse o peso, a preocupação, compartilhasse o fardo, as emoções. E às vezes é tão difícil a gente ter com quem conversar. Por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha familiares, companheiros, companheiras que possam compartilhar, dar o ombro amigo, enfim, pra gente no dia a dia, às vezes é tanta coisa que a gente tá sentindo que não dá tempo, sabe? Os boletos chegam, os filhos chamam, o compromisso, o trabalho, o ônibus, o metrô, a casa. É tanta coisa, né, que eu acho que acima de tudo é isso. Esse é um espaço onde eu quero simplesmente falar por falar. Onde eu quero simplesmente compartilhar o que eu sinto como uma maneira de tirar de mim e deixar mais leve, mais fluido, mais tranquilo. E o que habita em mim é sobre isso, sabe? É sobre a vida que me habita, é sobre o que eu penso, sobre o que eu imagino, sobre as fichas que caem em um cotidiano que envolve Feng Shui, filhos, louça pra lavar, autoconhecimento e uma enorme vontade de colocar pra fora algo que nem eu mesma sei bem o que é. O que habita em mim é sobre a vida no corpo e é sobre a vida na casa. É sobre as miudezas e as grandezas que vivem em um lar. E é também sobre a vida de mais uma mulher, que apesar de ser mais uma, é única. O que habita em mim é sobre mim, mas é também sobre você. É sobre nós. É sobre os nós que desatamos em cada novo amanhecer. E em resumo, o que habita em mim é como uma porta. É como uma porta que se abre no interior da minha alma. É como um portal que, na verdade, me leva para dentro do que eu sou. E falando em portas, esse é o tema do episódio 1. E eu espero muito que você que está aí desse lado abra também as suas portas internas para me receber. Vamos lá? Boas percepções. Eu sou daquelas pessoas que vive intensamente a casa. E não é só porque eu trabalho com Feng Shui. Não, é algo que vai além. Eu acho que a minha alma pisciana distraída e ao mesmo tempo observadora que contribuem para essa conexão que eu tenho com o meu lar. Parece romântico, né, falar isso, mas não se engane.
Essa conexão existe pelo simples fato de estar aberta e receptiva a perceber o que a minha casa tem a me dizer. Mas nem sempre a casa dialoga comigo. Não. Às vezes ela grita. Às vezes ela chora. Outras vezes ela silencia e percebo quanto estamos distantes. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos em que me aprofundo no Feng e no Shui, é que se tem uma coisa que uma casa não precisa ser, é perfeita. Pois de fato isso seria meramente impossível. Eu acho inclusive meio bizarro quando eu vejo por aí tantas fórmulas pra gente conquistar a casa dos sonhos. Como se o Feng Shui se baseasse em ter uma casa organizada o tempo todo, ou na colocação de objetos e como se esses objetos tivessem o poder de curar tudo. Pois não é nesse Feng Shui que eu trabalho e que eu acredito. E eu reforço isso assim, logo de cara no episódio 1, por um motivo, eu confesso. Eu quero me livrar do peso que eu já senti em ter uma casa perfeita, organizada, limpinha o tempo todo, sabe? E falo isso porque no começo da minha carreira eu achava que, como assim a minha casa estar desorganizada? Como assim a tampa do banheiro não tá sempre fechada, por mais que eu insistisse pro meu marido fechar? Como assim eu precisar de mais grana e mais reconhecimento se o Feng Shui tem o poder de atrair a prosperidade? E com o tempo, esse mesmo Feng Shui das regras e fórmulas foi me arrancando camadas. E entregue, eu fui me percebendo através da minha morada. Percebendo que assim como eu, a minha casa também tem os seus dias de caos. E tudo bem. Assim como eu, a minha casa também tem os seus dias de mau humor. E tudo bem. Que assim como eu, a minha casa tem os seus dias extrovertidos, em que quer sair, ver os amigos, celebrar, enfim. E os dias em que tudo que ela quer é silêncio. Aliás, silêncio é algo que ambas, eu e a casa, queremos muito por aqui. Numa casa em que vivem, além de 2 adultos, 2 crianças, um gato, um cachorro, um galo e 7 galinhas. Ai, pois bem. E nessa viagem, sem sair do lugar, eu fui mergulhando na minha própria casa e me reconhecendo através da bagunça, da organização, das calcinhas embaralhadas na gaveta, justamente nos meus dias de confusão interna. No passarinho que entrava do nada na cozinha, bem no dia em que tudo que eu mais queria era sentir a liberdade em meu peito. Eu acho muito louco tudo isso. Eu acho muito louco perceber o quanto nossa casa reflete sobre a gente sem a gente se dar conta disso. E a gente não dá conta porque muitas vezes a gente não se permite ver. E não porque a gente não quer. Tudo bem, acho que às vezes a gente não quer mesmo, né, ver algumas coisas. Mas também porque às vezes não dá tempo. Ou às vezes porque não chegou a hora. E se tem uma coisa que eu acredito é que tudo tem uma hora certa pra acontecer. Pouco clichê, né? Mas é nisso que eu acredito. Como gravar esse podcast tá acontecendo justamente agora. Justamente depois que eu resolvi me abrir. E eu resolvi me abrir justamente depois de ter fechado. De ter fechado uma porta. De ter trocado, aliás. Pode parecer meio sem sentido, mas você já vai entender. Faz um pouco mais de 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, que eu moro com a minha família nessa casa. É uma casa que a gente construiu do zero.
Uma casa que eu tive a oportunidade de colocar os meus estudos, né, em prática do início ao fim. A gente comprou esse terreno onde a gente mora quando o Joaquim, o meu filho mais novo, tinha 1 ano e alguns meses. Hoje ele já tá com 7. E esse terreno é no mesmo bairro onde a gente já morava. Um terreno que também é no mesmo bairro onde eu cresci. Logo que a gente iniciou a construção aqui, dessa casa, eu engravidei do meu 2º filho, intencionalmente. Eu queria muito ser mãe de novo e o início da obra trouxe a segurança que o meu corpo e a minha alma precisavam para que eu virasse casa de alguém de novo. E é engraçado porque, curiosamente, né, as minhas 2 gestações ocorreram justamente quando a gente construía. Mas enfim, esse daí vai ser um tema para o próximo episódio. Pois o que habita em mim hoje é contar que nesses 2 anos e 7 meses mais ou menos que a gente está morando aqui, durante 2 anos a gente teve nessa casa uma porta que não fechava. Aliás, ela fechava, mas só fechava quando a gente passava a chave. Ela só fechava com o trinco. Uma porta que, se não fosse fechada com a chave, ela ficava aberta. E aberta literalmente porque ela abria sozinha, sabe? A gente fechava ela, só que ela abria. Era uma porta que abria sozinha. Essa porta, ela ficava bem no centro da minha casa. Bem na área que liga a área social da casa, né? A sala e a cozinha aqui, com a área íntima, com os quartos. Uma porta que não fechava. Uma porta que não fechava bem no coração da casa. Uma porta que foi herdada da casa da minha sogra e herdada aqui entre aspas, pois era a porta que ficava na casa dela, né? Na casa onde o meu marido cresceu e uma casa que deixou de ser casa para ser uma loja. Essa porta, quando eles retiraram, ela ficou guardada por muitos anos no sítio da família. Eu já tinha visto essa porta lá, junto com outras portas, janelas, num depósito, assim, que ficava meio que num curral no sítio. E ela já tinha me chamado a atenção porque é uma porta de madeira maciça, bem bonita. E logo que a gente começou a construção aqui, e a gente foi no sítio dar uma olhada para ver se tinha algumas coisas que a gente podia reaproveitar, né? A gente viu essa porta e a gente falou, cara, vamos colocar essa porta no centro da casa, vai ficar lindo, assim. E realmente, quando a gente colocou a porta, ela ficou linda. Só que desde que a gente colocou, ela tinha um problema na fechadura dela. E como ela era uma porta que ela foi tirada de uma outra casa e ficou parada e a gente colocou ela aqui, por mais que o pedreiro, né, tivesse feito na medida ali, não ficou exatamente na medida. Então essa porta, ela, desde que a gente colocou, ela nunca fechou. Ela se mantinha aberta. E assim foi por esses 2 anos. E nesse tempo, a gente chamou pra olhar essa porta várias pessoas, assim. Vieram várias pessoas aqui pra olhar, porque logo de cara, assim, que a gente mudou, o pedreiro que tava fazendo, o marceneiro que vem instalar as portas, ele viu que não ia dar certo, por causa do buraco da lingueta ali, não ia dar certo, enfim, dela fechar. E aí depois a gente chamou, eu acho que no total vieram umas 5 pessoas aqui, assim, olhar a porta. E só que nesse tempo, né, até a gente decidir que a gente realmente ia mudar a porta e até a gente mudar realmente a porta, trocar a porta, 2 anos se passaram. Então foi mais ou menos assim, acho que 1 ano que vieram várias pessoas aqui e que a gente entendeu que não ia ter o que fazer. E mais 1 ano pra gente criar coragem, entre aspas, de trocar a porta. Porque tudo isso também aconteceu na pandemia, né? E além da pandemia, foram vários outros motivos, né? Além do esquecimento, da procrastinação. A gente também não achava nenhuma porta na medida do espaço que a gente tinha. Enfim, foi uma busca longa até a gente encontrar uma porta pra substituir essa porta que não fechava. A gente precisou comprar uma porta menor do que o espaço que tinha aqui no centro da casa. Aí a gente contratou um marceneiro para fazer uma emenda pra gente, para deixar a porta do tamanho do vão. Ou seja,
foi em janeiro desse ano que finalmente a gente resolveu a questão da porta. Da porta que não fechava. Da porta que não fechava bem no centro da casa. E o que habita em mim hoje é justamente a compreensão de que havia um porquê. Havia um porquê para essa porta não fechar. Havia um porquê para eu não conseguir fechar a porta do centro da minha casa sem ser com a chave. E houve um porquê para eu não conseguir fazer a troca da porta antes desse período, total aí de 2 anos. As portas representam um limite, uma divisão. Elas comunicam se o espaço está aberto ou não. Se a gente quer ou se a gente não quer ser incomodado. As portas também marcam um início, um fim. E no Feng Shui a gente diz que a porta principal é a boca que alimenta a casa, já que é por ela que a energia entra. E como assim logo eu, a consultora de Feng Shui, logo a pessoa que trabalha com harmonização, ter justamente uma porta que não fecha no centro da casa, justamente no coração da casa. Trocar essa porta em janeiro desse ano foi para mim algo muito, muito simbólico e marcante. Porque ao trocar a porta, eu lembrei a mim mesma dos limites que eu posso e devo colocar. Um limite que até então não estava totalmente estabelecido para mim, sabe? E que eu acho, assim, hoje, fazendo uma retrospectiva, que nunca teve totalmente definido. E essa falta de limite da porta, de alguma forma, retratava a minha própria falta de limite. A minha dificuldade, muitas vezes, em dizer não. E sims também, principalmente para mim. Trocar a porta me lembrou de quantas vezes a gente deixa entrar na nossa casa, na nossa vida, pessoas, pensamentos, informações, convites indesejáveis. Quantas vezes a gente passa por situações em que simplesmente a gente não consegue colocar um limite? Quantos sims a gente fala querendo dizer não? Quantas portas a gente deixa aberta sem querer deixar? E hoje, depois de mais ou menos 7 meses que eu troquei essa porta, é que eu realmente percebo o quanto ela me ensinou, na verdade, e o quanto eu precisava viver essa experiência. Porque foi através de uma porta que não fechava que eu permiti me abrir. Eu não tô me abrindo com você porque eu não tô conseguindo me fechar. Não, é porque eu quero estar aberta agora. E o melhor de tudo isso é saber que quando eu quiser fechar a porta, eu posso fechar, sem trancar. E se eu quiser trancar também tá ótimo. Eu posso. E para concluir essa história, eu acho que uma coisa muito curiosa também que aconteceu é que no dia, exatamente no dia em que a gente trocou a porta, que a porta foi removida, a minha sogra, que era a ex-dona da porta, ela ligou aqui pra gente, aqui em casa, contando que nesse mesmo dia ela recebeu uma ligação da pessoa que alugava a loja onde essa porta ficava antes de ser loja. E essa pessoa ligou pra ela dizendo que ia entregar o prédio. E aí o que eu senti quando a minha sogra ligou e contou isso é que uma grande liberação aconteceu. Eu não posso afirmar que foi porque a gente tirou a porta, nem acho que a porta tem esse poder, entre aspas, poder. Mas é que a partir da remoção dessa porta, algumas mudanças também puderam acontecer. Eu senti que foi como se a porta precisasse sair para algo maior chegar. Também queria lembrar que, assim, essas mudanças que acontecem quando a gente muda alguma coisa na casa, num primeiro momento, elas não são necessariamente boas. Não são necessariamente positivas na hora, sabe? De você falar, nossa, tirei, e aí já aconteceu uma super coisa, nossa. Não, porque eu tenho a sensação, sabe quando a gente vai
fazer, sei lá, uma faxina no armário, que faz muito tempo que a gente não limpa. E aí a gente resolve tirar tudo de dentro do armário. E aí você tá lá no meio da faxina e vê aquele monte de coisa espalhada e pensa: meu Deus, será que eu vou dar conta de terminar isso? E aí dá uma angústia de você ver as coisas ali e a sensação que você não vai terminar. Só que aí você persiste, depois que você termina, você percebe que foi a melhor coisa que você fez e você se pergunta por que você não limpou o armário antes? Pois foi assim que eu me senti. Foi assim que a minha sogra se sentiu. Porque, de alguma forma, essa porta ainda estava conectada com ela. Alguns meses já passaram, né, desde a remoção dessa porta. E lembra que eu falei no começo que, pra mim, fazer esse podcast é como abrir uma porta? Uma porta que eu abri só depois de eu ter fechado? Bom, o que habita em mim é sobre isso. É sobre esses insights, né, que habitam a minha casa, que habitam a minha vida. E eu espero que, de alguma forma, essa história construa, né, uma reflexão em você. E o convite agora é que você possa observar como é que estão as suas portas. Como é que estão as suas portas internas? Como é que estão as portas da sua casa? Será que você, assim como eu, tem alguma porta que não fecha sem trancar? Ou será que você tem uma porta que não abre? E se você tem, o que é que pode estar fechado dentro de você? Será que você tem alguma porta emperrada? E se você tem, qual é o obstáculo que pode estar te impedindo de avançar? Será que você tem uma porta que range? Se sim, onde em você se percebe rígido, inflexível? Lembrando que não tem um certo e errado e que nada é totalmente bom ou ruim. Eu acredito muito que a gente que tem a chave, né, da nossa casa, da nossa vida e as chaves das nossas próprias portas internas, e que cabe a nós, né, no nosso tempo, cuidar dessas portas que nos habitam, dos lugares que habitamos, sem julgamento também, mas com compreensão, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, que não tem um certo e errado. Não posso dizer que essa porta que não fechava, ela foi ruim pra mim. Não, ela foi importante pra mim. Da mesma maneira que às vezes você tem uma porta que tá emperrada e que às vezes você vê, nossa, uma porta emperrada, a vida tá emperrada, mas talvez tenha um motivo e talvez esse motivo seja exatamente o que você precisa, sabe? Então, seja compreensível com você também. Se tem uma porta que não tá abrindo, não vai forçar e chutar essa porta pra arrombar a porta e ser brusco, sabe, nessa abertura. Não, vai com calma, né? Como eu falei, eu que trabalho com isso, eu demorei 2 anos pra conseguir fechar essa porta, pra conseguir trocar a porta, por inúmeros motivos. Não tem uma fórmula, né? Não tem uma fórmula perfeita. Eu acho que cada casa é uma casa, cada um é cada um. E a ideia desse podcast é justamente essa, assim, é você se sintonizar também com o que habita em você. E para encerrar com chave de ouro, eu deixo aqui uma frase da Clarice Píncola Estés, que diz assim: as portas para o mundo dos selvagens são poucas, mas preciosas. Se você tem uma cicatriz profunda, essa é uma porta. Se você tem uma velha história, essa é uma porta. Se você ama o céu e a água tanto que você quase não pode suportar, essa é uma porta. Se você anseia por uma vida mais profunda, uma vida plena, uma vida sã, essa também é uma porta. Isso é o que me habita hoje e eu espero de coração que essas palavras cheguem aí dentro, fazendo morada em você. Esse é um podcast novo, né? Um projeto novo e assim como tudo que é novo, né? Como todo bebê, ele precisa de muito amor e atenção. Então, se você gostou, se fez sentido pra você, eu te convido a mandar e compartilhar com alguém esse podcast.
seguir a gente por aqui para receber os próximos, enfim, compartilhar. E para chegar ainda mais perto do que me habita, fica o convite para você também me conhecer nas redes sociais. Você me encontra como @harmonizares, com H, no Instagram. No YouTube você me encontra como Feng Shui com Gabi. Gabi com I, tá bom? Tem o site também, que é o harmonizares.com. E eu acho que é isso, gente. A gente se vê em breve no fluxo do vento e da água. Até!